Prezados alunos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com grande alegria que eu retorno aqui ao IBAD para lecionar mais uma disciplina nesse curso tão importante para todos aqueles que buscam o aperfeiçoamento e o conhecimento a respeito das coisas de Deus, das coisas da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Aguinaldo, que é o diretor do IBAD, por confiar essa disciplina tão importante, que é falar sobre Deus. Olha a importância da disciplina, para que eu pudesse aqui lecionar a todos os nossos alunos. Também quero dar as boas-vindas a todos os alunos, que iniciamos hoje uma trajetória, uma caminhada de ensino, de aprendizado, de troca até mesmo de conhecimentos a respeito de um tema muito importante, que é a doutrina de Deus, que é conhecida como deontologia ou simplesmente em alguns, optam por falar apenas teologia, né, que é o estudo de Deus. E nessa noite, né, ou seja, nessa aula, né, porque alguns alunos assistirão em outros momentos aí do dia, em outros horários. Nessa primeira aula, então, como introdução, né, eu quero dar uma abordagem geral a respeito da nossa aula de hoje, que vai ser uma introdução à doutrina de Deus, e nós abordaremos 2 tópicos nessa aula. O primeiro é uma introdução à Trindade Santa. Por que introdução? Porque só a Trindade, ela é palco de uma aula, de uma disciplina, mas não tem como eu entrar no assunto sobre Deus, sem entrar um pouco, pelo menos, no assunto sobre a Trindade. E nesse tópico, Introdução à Trindade Santa, vai ser uma ambientação ao conteúdo. Feito isso, nós passaremos para o segundo tópico, que é a Trindade propriamente dita, aonde dentro dela veremos a definição e também as pessoas da Trindade, né, que nós sabemos que são 3. Dito isso, prezados alunos, essa pequena apresentação desta aula de hoje, sendo que a nossa disciplina como um todo serão 7 aulas, e nessas aulas nós vamos, a partir da segunda aula, nós começaremos a falar especificamente de Deus, da primeira pessoa da Trindade. Aí nós vamos estudar sobre seus atributos, vamos estudar sobre os nomes de Deus, né, vamos estudar sobre, outras características, a revelação de Deus para nós, como que ela aconteceu, até onde nós podemos compreender Deus, porque não é fácil compreender um ser como Deus, mas é possível até onde ele revelou na sua palavra. Isso vai ser tema, inclusive, de uma das nossas aulas um pouquinho mais à frente. Portanto, antes de nós iniciarmos a aula, eu preciso dar 2 esclarecimentos. O primeiro é que alguns slides aqui, eles sairão da configuração. Eu não gosto que aconteça isso. Sou muito detalhista nessa parte. No entanto, como eu faço slide em um computador e transmito a aula em um outro computador, acaba dando essa diferença por motivos aí de programa, de configuração. Então vai ter aí, eu vou tentar corrigir isso para a próxima aula. Segundo ponto que eu quero esclarecer para vocês. A disciplina, o conteúdo, aliás, que eu não sei se já foi distribuído para vocês, se vai ser ainda, eu vou fazer uma correção nele, tá? Porque esse conteúdo aqui, ele foi extraído de um conteúdo maior, aonde toda a Trindade era estudada. Então vai ter um linguajar em determinados momentos que vai tratar como uma aula anterior, como aula posterior, como já foi ensinado. Isso era para quando nós abordávamos essa disciplina como um todo.
Então, somente a parte da doutrina de Deus foi extraída, então ficou algumas coisinhas ali para ajustar. Depois eu vejo com a secretária, se não foi distribuído esse conteúdo, eu corrijo e envio ele já corrigido, para evitar qualquer tipo de desencontro no entendimento dos alunos. Vamos para a introdução, então, da nossa disciplina. E aí eu coloco, né, apresento esta pergunta para vocês: qual é a melhor explicação para entendimento do conceito da Trindade? Alguém pode dizer: "Ah, mas é muito fácil". Não é fácil. Até hoje, para que vocês tenham uma ideia, vocês futuros teólogos assembleanos, né, o foco do nosso instituto é formar os teólogos assembleanos, né, então vocês vão entender que não é fácil dar uma explicação conceitual a respeito da Trindade. Alguém pode dizer: "Ah, mas eu uso a água, por exemplo". A água, ela se apresenta de forma líquida, gasosa e sólida quando ela está congelada, né. Nessas 3 formas, mas continua sendo água. Deus a Trindade é isso, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um Deus só. Então existe o fogo, existe o próprio ser humano, existe várias tentativas de poder explicar melhor, de forma conceitual, o que é a Trindade. Mas nós vamos ver hoje, e isso vai nos ajudar a entender até onde nós podemos compreender sobre este tema. Não é fácil explicar a existência da Trindade, no caso, a Trindade Santa. Até hoje, essa dificuldade persiste, como eu já tinha comentado com vocês. Pegue os livros de teologia sistemática e vão estudar nos livros de teologia sistemática o capítulo que diz respeito à Trindade. E vocês verão a dificuldade de todos os escritores de darem uma explicação, vamos dizer assim, satisfatória sobre a Trindade. Todos vão dar praticamente a mesma coisa, com pequenas variações. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que a Trindade, ela é para compreendermos a Trindade, crermos na existência da Trindade, exige um exercício de fé. É isso que nós vamos chegar na conclusão dessa primeira aula. Mas deixa eu avançar aqui e vamos comentando que o assunto é bastante interessante e até mesmo longo, porém, eu vou me limitar no máximo a um tempo de aula, 1 tempo e meio, para que possa ser o mais objetivo e compreensível possível. Eu inicio aqui trazendo algumas definições de escritores, teólogos, como o caso aqui de Stanley Orton, que escreveu sua teologia sistemática, já é um teólogo falecido, e ele colocou, né, as seguintes colocações, acompanhe. O Pai incriado, o Filho incriado, o Espírito Santo incriado. A gente começa assim. Por quê? Aqui fala que nenhum deles foi criado, teve um início, sempre foram eternos. O Pai incomensurável, o Filho incomensurável, o Espírito Santo incomensurável. Vejam que ambos possuem as mesmas qualidades. Incomensurável quer dizer não pode ser medido, comparado com o outro. Com quem nós vamos comparar Deus? Já começa a nossa dificuldade de estudar Deus, porque nós não temos uma comparação. Com quem nós vamos comparar a Trindade? Com nós, que somos possuidores de corpo, alma e espírito, um ser tricotômico? É muito raso essa comparação. Como eu disse no início, vamos comparar a Trindade à água, que ela se apresenta no estado líquido, quando está congelada, estado sólido, quando está em ebulição, né, fervente, estado gasoso, mas não deixa de ser água. Também é uma explicação muito rasa da Trindade, porque eles são incomensuráveis. Não há com quem compará-los. E aí esse é o grande desafio nosso, estudar nesta noite
né? Ou seja, nessa aula especificamente, esse tema. Mas Orton continua no seu escrito e ele escreve mais: o Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito Santo eterno. Até aqui, eu imagino que não há dificuldade nenhuma de nós compreendermos a Trindade até essas colocações aqui. Todos nós cremos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que constituem a Trindade. Todos nós cremos que eles são eternos, né, e que são, não vou dizer membro, né, mas que são a constituição de um único Deus. Ele prossegue ainda dizendo: e mesmo assim, não são três eternos, mas um só eterno. Quando ele quer dizer aqui a palavra eterno, não está falando da eternidade, está falando de uma expressão principalmente judaica que se refere a Deus, o eterno. Isso que eu li para vocês está no livro de Teologia Sistemática de Stanley Orton, lá na página 157, que é um dos livros de referência dentro da Assembleia de Deus a respeito da teologia sistemática. Então, só para nós termos esse contato inicial com a parte da Trindade. Andemos um pouquinho mais. Já deu para perceber, né, aluno, que a Trindade é um mistério. Até hoje, não há uma explicação clara da Trindade. Vocês veem que se uma pessoa não exercitar a fé, essa definição que Orton deu aqui na sua teologia sistemática, a pessoa não vai compreender nada. Então, a Trindade a gente não compreende pela razão, assim como muitas coisas na Bíblia nós não compreendemos pela razão, né? Por exemplo, ninguém viu Cristo, mas nós cremos que ele existe, nós o aceitamos e nós o aguardamos ainda a sua vinda, que virá, né, nos conduzir eternamente aí para o céu, mas ninguém o viu. Como que nós cremos? É claro que existe uma história que a gente chama de o Cristo histórico, né? E existe a palavra de Deus que mostra, mas isso tudo é crido pela fé. E a Trindade, a gente tem que fazer um exercício maior ainda para compreendermos ela. Um outro escritor, né, de teologia sistemática, né, Levis Schaeffer, também falecido já, ele escreveu o seguinte na sua teologia sistemática, lá na página de número 66. A doutrina bíblica da Trindade diz que Deus é um em essência, todavia, três pessoas são identificadas. Vejam só. Deus é um em essência, então existe uma única essência, e dentro dessa essência, três pessoas são identificadas. Sem dúvidas, esse é um dos maiores mistérios. A doutrina vai muito além do alcance do entendimento humano, embora ela seja fundamental na revelação divina. Percebam que os maiores estudiosos que já nos deixaram escritos reconhecem a dificuldade da razão compreender o que é a Trindade, da mente do ser humano. E aí eles evocam, né, um exercício de fé para a compreensão da Trindade. Para nós, eu repito, não há dúvidas que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo, as três pessoas que formam a Trindade. Mas explique isso para uma pessoa que não exercita a fé. Ele vai ter dificuldade desse entendimento. Ah, e é por isso que nós estamos aqui estudando para podermos compreender melhor. Trago aqui a posição de mais um escritor de teologia sistemática, Vicente Cheung. E ele escreveu no seu livro, lá na página de número 54, o seguinte: Deus é uma trindade. Ok, Deus é uma trindade, ou seja, existe três dentro de um Deus. E todos os atributos divinos aplicam-se a cada membro da divindade. Ainda que haja somente um Deus,
ele subsiste em três pessoas, cada uma delas plenamente participante na única essência divina. Lembram que o, o slide anterior eu falei, né? Trouxe ali o escrito de Schaffer dizendo que existe uma única essência, mas que tem três pessoas naquela essência. Então, nós encontramos aqui novamente esse entendimento. Plenamente participantes na única essência divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Cumpriram seus papéis singulares no batismo de Cristo. Aí ele dá esse exemplo. Depois nós vamos até ver isso mais à frente. Agora eu já quero chamar a atenção de vocês para que nós tenhamos um cuidado. É certo nós falarmos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não está errada essa colocação. Porém, precisamos ter um cuidado quando nós estamos pregando na igreja, ou falando, seja por um louvor, ou ministrando uma aula na escola dominical. Ou seja, no momento que a gente está expressando isso, nós temos que ter um cuidado ao falarmos assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque poderá acontecer que pessoas que não têm esse entendimento acabem compreendendo ou se inclinando a compreender que existe três deuses, e aí vai ferir o que é a doutrina da Trindade. Vai ferir a unidade de um Deus só. Então, caso a gente opte em usar nós queremos agora aqui glorificar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, cabe uma breve explicação, que não são três deuses, mas sim que é um Deus único que é apresentado, vou dizer essa palavra apresentado, não é melhor, tá? Depois a gente vai encaixar a melhor palavra, que é apresentado ou se apresenta em três pessoas distintas. Então nós temos que ter esse cuidado. É claro que aqui existe o unicismo, que também será tratado um pouquinho mais à frente. O unicismo ele já não acredita na Trindade. E isso é uma heresia, nós classificamos o unicismo como uma heresia, claro, por distorcer a palavra de Deus, bem presente nos nossos dias. Já estava presente na época de Cristo, na época da Igreja Apostólica, na época da Igreja Primitiva, e veio, e ainda existem seguidores do unicismo ou unicistas, que não acreditam na Trindade. Tá? Mas vamos lá. A palavra Trindade não é encontrada no texto da Bíblia. Isso eu penso que já é de conhecimento de vocês, né? Agora aqui eu faço também uma ressalva. Não tomem as notas explicativas das Bíblias de estudo como sendo textos bíblicos. Ali são posições, né, colocadas do autor ou dos escritores, comentaristas daquela Bíblia. Tá? Mas no texto bíblico em si, não existe a palavra Trindade, existe o conceito da Trindade. Isso tem que ficar bem claro entre nós. Vejam que Tertuliano de Cartago, que viveu aproximadamente entre 160 a 220 depois de Cristo, foi empregado pela primeira vez por ele, lá pelo ano 190 depois de Cristo, a expressão Trindade. Até então, não existia essa questão. Mas nós temos que observar que nesse período ainda estava sendo o quê? Estudado, definido o cânon do Novo Testamento, havia muitas dúvidas, havia muitos escritos, muitos evangelhos espalhados pela, principalmente pelaquela região ali da Ásia Menor, até mesmo em Israel, parte ali de Roma. Tinha muita gente escrevendo naquele período. É aí que surgem alguns evangelhos que querem colocar como sendo inspirados. E ainda o dia de hoje querem encaixar alguns escritos daquele período, como o Evangelho de Judas, de Tiago e assim por diante. Então nós temos que ter esses cuidados. Então, nesse período ainda de formação do cânon do Novo Testamento, então surgiu, por meio de Tertuliano, a palavra Trindade.
palavra derivada de dois vocábulos latinos, três e unitas, isto é, unidade que afirma a doutrina de três em um. Tá? Então vejam só, latino, né? Veio do vocábulo latino três e unitas. Precisamos ter em mente que quando Jesus estava aqui na Terra, havia a língua aramaica, que era falado, que foi um idioma trazido do cativeiro babilônico, dos judeus que para lá foram, e se manteve. Havia também o grego koiné, que era a língua universal, e havia dentro do Império Romano a língua oficial, que era a latina, naquele período. Só que o grego se sobressaía ao latim. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque aonde fosse no mundo apresentado aqueles escritos, eles conseguiriam ler. Se fosse feito em latim, somente nas linhas do Império Romano teria essa compreensão. Tá? Por isso que Tertuliano, então, utilizando o latim, trouxe essa expressão trindade, que significa três em um. Três em um, eu não sei se algum dos nossos alunos viveu aí a época da década de 90, final da década de 80, 90, que haviam aqueles aparelhos de som três em um, era rádio, toca-fita e tocava o disco, né? Ou de vinil, depois se aperfeiçoou, veio o CD, né? Era um único aparelho, mas ele tinha três nele. Era como se fosse, e era chamado, inclusive, de três em um, né? Então eram independentes, cada um tinha uma função independente, né? Mas cada um estava junto no mesmo aparelho. Então dá para dizer assim, ó, né? É parecido com a Trindade, dá para fazer uma comparação, três em um. Andemos, pessoal. A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada, né? E não doutrina concebida pela razão humana. Como eu disse no início, os slides eles vão sair um pouco da configuração. Você já deve ter percebido. Isso é decorrência de que eu fiz eles numa aula, num computador, e estou usando um outro computador para transmitir a aula. Então, vejam só, a doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada. Nós não conseguimos aprender pela razão, é pela revelação. E é isso que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando nós vamos compreender como que Deus se revelou a nós, para que nós pudéssemos ter um conhecimento mínimo dele. Que ninguém consegue ter um conhecimento exaustivo, né, profundo de Deus. É o conhecimento mínimo, o suficiente para nós crermos nele, confiarmos nele e desejarmos estar com ele. Porque se não houvesse essa revelação, nós nem poderíamos ter essa disciplina, teontologia, que é a doutrina de Deus. Então, a Trindade, voltando aqui a falar da Trindade, ela é uma doutrina que a razão humana não consegue alcançar essa compreensão, porque nós precisamos entendê-la pela fé. Trago aqui o que a Declaração de Fé das Assembleias de Deus fala sobre isso, sobre Deus, lá na página 39, e ela nos traz o seguinte ensinamento: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico. Isso vai ser tema da nossa aula, mais à frente, da nossa disciplina, tá? Monoteísmo. Monoteísmo bíblico. Que Deus é uno em essência ou substância, é indivisível em natureza e que se subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distinta em função, manifestação e aspectos. Vejam que essa definição da declaração de fé, ela é que, a meu ver, uma das mais práticas, mais fáceis de ser compreendida.
aonde ele apresenta um Deus com a mesma substância, indivisível essa natureza de Deus, né, e que subsiste, né, eternamente, ele existe eternamente em 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas pessoas, elas são iguais em poder. Então, se o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Se o Pai é onisciente, que quer dizer, tem o conhecimento de todas as coisas, o Filho é onisciente e o Espírito Santo também é onisciente. Eles são iguais em poder. Só que aí tem um detalhe: distintas em função. E nós vamos ver a função de cada uma dessas pessoas da Trindade aqui nessa aula ainda. Manifestação, vejam só que elas são distintas em função, manifestação e aspectos. Então, nós observamos que Cristo se manifestou de forma carnal, visível, palpável na sua encarnação, mas já o Espírito Santo não. O Espírito Santo se manifestou de uma forma diferente, a ponto de ele estar habitando em todo aquele que é transformado o templo do Espírito Santo, que somos nós, aqueles que aceitamos a Cristo como Salvador e o temos, né, como nosso Salvador. Então, essa definição eu achei a mais compreensível, né, mais clara para trazer para vocês. Mas nós temos mais um escritor na sua teologia sistemática, e isso ele traz lá na página 115, que é o Chasen, né? Henry Chase. E ele escreveu o seguinte, também falecido já: a palavra Trindade em si não ocorre na Bíblia. Já vimos isso. Sua forma grega é trias. Parece ter sido usado primeiro por Teófilo de Antioquia, e sua forma latina, trinitas, por Tertuliano. Olha que informação interessante aqui. Entretanto, a crença na Trindade é muito mais antiga que isso. Tá? Então, se alguém tem essa teologia sistemática aqui, pode prosseguir lendo lá na página 115 e vendo continuidade da explicação que esse teólogo deixou para nós estudarmos ainda nos dias de hoje. Então, vejam que a forma grega é trias e a forma latina é trinitas, que vem de 3, tá? Aqui nós temos um outro livro interessantíssimo, que eu diria que todo o teólogo assembleano precisa ter, além da Bíblia. Em segundo lugar, a declaração de fé, que contém também o credo assembleano. E em terceiro lugar, eu diria, seria a teologia sistemática pentecostal. E ela traz sua definição da Trindade lá na página 79. Diz assim: a Trindade é vista no nome Elohim, à luz do contexto bíblico. A declaração façamos o homem revela a existência de mais de uma pessoa. Por quê? Ó, façamos o homem está no plural, então havia uma conversa com alguém. Se alguém está pensando que aqui diz respeito aos anjos, deixa eu explicar algo sobre os anjos. Os anjos não são seres eternos, eles são seres eviternos, porque um ser eviterno é aquele que teve uma criação e a partir daquela criação ele não tem mais fim. Os anjos tiveram uma criação. Portanto, o conceito de eterno é aquilo que não teve início e não teve fim. Então, não se enquadra para os anjos. Os anjos, sim, foram criados e criados com vida eterna. Aí é diferente esse conceito, assim como o ser humano, né? Então, os anjos, por eles terem sido criados, eles não têm poder de criar nada, de gerar, de fazer nada, e nem de opinar e nem de decidir. Eles cumprem o que Deus define para eles cumprir, por mais que são seres, né, pessoais, né, com vontade própria. Mas vejam só,
Então, se não se enquadra anjos, o homem não tinha sido ainda criado por Deus. Quem estava aqui, façamos o homem, revela a existência de mais de uma pessoa na divindade, planejando, vamos dizer assim, definindo a criação do homem, né? Seguindo aqui, somente o Deus Filho e o Deus Espírito Santo tiveram participação na criação, juntamente com Deus Pai. Mas ninguém, não é anjo. Se vocês tiverem cuidado, existe alguma Bíblia de estudo, pelo menos, que eu já tive acesso, que o comentarista ele entende que aqui são os anjos que estão falando com Deus. Eu descarto isso, e o geral da teologia também descarta que os anjos tiveram essa participação de poder criador e poder de decisão na criação do homem. Os anjos são seres, né, cumpridores das ordens emanadas por Deus. O credo assembleano agora. Nós vamos encontrar aonde também o credo assembleano. A gente encontra o credo assembleano na declaração de fé, nas primeiras páginas, são 16 tópicos, né? E também, se alguém assina digitalmente ou fisicamente o periódico chamado Mensageiro da Paz, todo Mensageiro da Paz vem publicado em uma de suas páginas o credo assembleano, para que fique bem arraigado na mente, no coração do assembleano. E vocês, aqueles, ao menos os alunos que são da Assembleia de Deus, vocês serão teólogos. E o teólogo ele precisa ter o conhecimento do que a igreja que ele pertence, no caso, aos assembleanos, crê. Qual é o credo assembleano? Qual é a declaração de fé da nossa igreja e qual é a teologia sistemática da nossa igreja? Porque difere credo, declarações de fé e teologia sistemática, elas diferem um pouco entre as denominações. Nós, assembleanos, precisamos dar atenção ao nosso credo, à nossa declaração de fé e à nossa teologia sistemática, que é isso que nós utilizamos nas pregações, na evangelização, no aconselhamento, é o que a gente mais utiliza. Então, vejamos o que o credo assembleano fala sobre Deus. No número 2, o credo de número 2 diz o seguinte, que nós cremos, né, em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e, de maneira especial, os seres humanos. Então, notem que aqui a gente observa que tudo que foi criado tem a participação da Trindade. E aquele comentário, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ali estava presente a Trindade já logo no início da Bíblia, né? Decidindo como que iriam criar o homem. Então vejam que o credo ele é fantástico. Há uma explicação maravilhosa e os pregadores, os alunos que são pregadores e pregadoras, só usando esse credo já dá para trazer uma mensagem extraordinária a respeito de salvação. Nós temos uma outra definição da Trindade, agora escrita por Orlando Spencer Boyer, também falecido, missionário americano, atuou muito no Brasil, deixou muitos escritos, foi o pioneiro da radioevangelização e também deixou bastante escritos para nós. E ele fala em um dos seus escritos, né, numa enciclopédia muito famosa, denominada de Pequena Enciclopédia Bíblica, lá na página de número 620, ele fala sobre a Trindade da seguinte forma: a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, ou seja, um ser divino, mas composto por três pessoas. As três são distintas, ou seja, cada um tem a sua personalidade. São
pessoais, são seres, seres não, mas são, têm a sua personalidade, são distintas, iguais e, por consequência, coeternas e consubstanciais em uma só e individual natureza. Percebam o malabarismo que ele faz aqui com as palavras para poder tentar explicar a definição, dar uma definição da Trindade? Por isso que eu digo para vocês, a Trindade se crê pela fé, ela foi revelada por Deus para nós. Cada uma dessas pessoas é Deus. E, no entanto, aí eu fiz questão de destacar aqui, só há um Deus. Olha que coisa interessante. Eu posso sim adorar, eu adoro, Senhor, adoro Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, posso fazer isso. Mas lembra daquele cuidado que eu pedi para vocês terem, para que não transpareça para aquele que não tem o conhecimento da Trindade, entender que há três deuses. Agora tem algo bem interessante aqui. Quando nós formos orar, nós temos que orar em nome de uma pessoa da Trindade, que é Jesus. Não é isso que nós encerramos a nossa oração? Pai celestial, eu te peço em nome de Jesus? Porque sim, porque Jesus disse que é para pedir ao Pai no nome dele. Então, aquela oração que ainda hoje a gente vê alguns realizando, ela precisa ser corrigida, né? E o teólogo não pode cair nessa falha. Como, por exemplo, fez a oração e dizer, nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí vai pedir para quem? Se a Bíblia ensina que é para nós pedirmos em nome de Cristo, né, ao Pai, em nome do Filho, ao Pai. Mas o Espírito Santo também tem a sua função de interceder por nós, enfim, tem todos esses detalhes. Quando nós formos repreender uma enfermidade, Jesus disse que no nome dele nós repreenderíamos as enfermidades. Então, quando a gente for repreender, a gente tem que usar o nome de Jesus. Quando nós formos orar por uma pessoa que está possessa, né, por um espírito mau, né, nós temos que repreender em nome de Jesus, porque ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Então, nós precisamos entender o papel de cada pessoa da Trindade no nosso dia a dia, dentro do exercício da nossa fé e do nosso ministério. Vamos lá. Norman Geisler, que também é um teólogo falecido, mas na sua enciclopédia de apologética, ele deixou essa definição. Há um Deus, há três pessoas distintas que são Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A Trindade não é a crença de que Deus é três pessoas e apenas uma pessoa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. É a crença de que há três pessoas em uma natureza. Ó. Então, o que eu aconselho para vocês? Vocês vão pegando para formular uma definição maior, vocês vão pegando aquelas diferençazinhas de cada um que trouxe a respeito da Trindade. Vocês veem que, no geral, a definição é igual, mas existem pequenas diferenças entre um e outro. E, em cima dessas pequenas diferenças, vocês podem formular uma definição mais completa. E, quem sabe, trazer uma definição mais compreensível, se é que dá para dizer que a nossa mente consegue compreender a Trindade, unicamente pela razão não consegue. Como nós já vimos, ela foi revelada, é uma doutrina revelada. Tá? Então vejam que aqui Norman ele coloca uma distinçãozinha na sua definição que é bastante interessante também. Um outro teólogo, né, e esse está entre nós ainda, e muito participativo, e seguido nós somos brindados com comentário dele nas lições bíblicas para as classes adultas, que é o Ezequias Soares, que é um dos consultores teológicos e doutrinários da nossa igreja âmbito
geral, né, da Convenção Geral, e ele traz também a sua definição, né, naquele livro, Teologia Sistemática Pentecostal, que eu disse que todo estudante, obreiro, assembleano precisa ter, ele foi o autor do capítulo que trata sobre Deus. E ele deixou lá a sua definição. A Trindade pode ser definida como a união de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. União em uma só divindade. Então, existe um Deus e nele três pessoas unidas. Tais pessoas, embora distintas, vejam só, distinta, quer dizer, são individuais, elas são iguais, são distintas, são iguais, são eternas e da mesma substância. Ou seja, Deus é cada uma dessas pessoas, mas cada pessoa não é um Deus separado. Então vejam que há um esforço para poder explicar fora e não saem desse contexto. Há pequenas diferenças entre um e o outro, porque não tem mais o que acrescentar sobre a definição da Trindade, a não ser que existe um único Deus e nesse único Deus, com a mesma essência, três pessoas que fazem parte, vamos dizer assim, desse Deus. O termo Trindade significa simplesmente triunidade. Então, olhem só, triunidade. Então, vejam só, é algo assim bem interessante essa palavra, triunidade. Deus não é uma unidade simples. Aqui está uma explicação interessante. Deus não é uma unidade simples. Ele é um único Deus, mas não tem uma unidade simples. Ele tem uma triunidade nele. Agora, prosseguindo aqui, que também esclarece bastante, diz que existe uma pluralidade na sua unidade. Ele é único, um, mas nele tem uma triunidade. E existe nele uma pluralidade na sua unidade. Contudo, a Trindade é um dos grandes mistérios da fé cristã. Então, vejam só, o esforço que existe para poder explicar racionalmente a Trindade. E a gente não consegue, a gente rema e fica sempre naquele mesmo conceito que é o que foi revelado. É um único Deus, manifesto em três pessoas distintas, mas igual à essência. As três são eternas, as três são poderosas, as três são majestosas, as três merecem adoração, né? As três têm todo o poder, as três sabem todas as coisas, e cada um tem uma operação distinta, mas nenhuma trabalha isolada, vamos dizer assim, independente da outra. Todas trabalham juntas. Então, a gente vai, rema e volta naquele mesmo conceito. A Trindade vai além da razão. Então, a gente frisa isso melhor aqui para vocês. A Trindade vai além da razão. Ela foi revelada e nós cremos e aceitamos pela fé. Até porque a palavra Trindade não se encontra nos textos bíblicos. Vamos lá? A Trindade agora é uma comunhão eterna. Vamos observar. Essa comunhão que eu estou me referindo é entre as três pessoas, uma comunhão eterna. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova ao tomar sobre si a natureza humana. Ele foi dado um novo nome, Jesus. A gente coloca primeira pessoa da Trindade, segunda, terceira, pela forma que ela aparece na Bíblia, né? Quando a gente vai ler, a gente encontra basicamente essa colocação. Há quem critica isso, que diz que não pode ter essa distinção, porque quem diz que o Pai é a primeira pessoa, quem diz que o Filho é a segunda pessoa, quem diz que o Espírito Santo. Isso é uma discussão que não vem ao caso, não vai levar a nada, né? É só uma questão de ordem para organizar nossa mente, nosso entendimento, né? Então vejam só que
o Filho entrou no mundo de uma maneira nova ao tornar-se sobre si a natureza, tomar sobre si a natureza humana. Isso não significa que Jesus passou a existir no momento da sua encarnação, como há seitas que assim pensam, que Jesus não existia eternamente, que ele passou a existir no momento da concepção milagrosa e depois do seu nascimento. Isso não é verdade. Ele sempre existiu. Ele é uma pessoa eterna, como o Pai e como o Espírito Santo. Mas aqui Jesus, então, ele entra, segunda pessoa da Trindade, ele entra no mundo de uma forma diferente. O Espírito Santo, nós vamos ver que ele atua hoje, no período da igreja, de uma forma diferente que ele atuava no período da lei, no período patriarcal, nos períodos, em especial, do Antigo Testamento. Mas aí Jesus sempre esteve presente também naqueles períodos, mas ele entrou de uma forma diferente, que foi quando ele se fez carne, né, para habitar entre os homens. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é, como Espírito de Cristo incorporado na igreja, que até então não tinha acontecido. Olhem essa comunhão eterna. Estamos falando do Filho, primeiramente, que ele entrou de uma forma diferente ao se tornar homem no mundo. O Espírito Santo entrou ao se tornar de uma forma diferente no período da igreja, porque ele veio para estar sempre com a igreja, até consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele habita no crente, porque o crente tornou-se templo do Espírito de Deus. Paulo é muito categórico em explicar isso. Isso não acontecia no Antigo Testamento. Ninguém tinha essa essa transformação em templo do Espírito Santo. Aí, então, com a existência da igreja, o Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, como o Espírito de Cristo que veio incorporado na igreja. E é esse Espírito que está aí, dentro de nós, que nos leva a fazer a obra de Deus, que nos leva a orar, que nos leva a se dedicar à obra do Senhor, que nos leva a amar as almas, que nos leva a estudar para nós estarmos mais qualificados. É porque o Espírito Santo, que veio dessa forma diferente, entrou e ficou em nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, os três cooperam. Vejam só. O Pai testificou do Filho, né? Aqui, pessoal, eu botei os versículos e como eu disse que houve esse problema da configuração, ele saiu da onde ele deveria estar. Então, esse que apareceu diz respeito a Mateus capítulo 3, versículo 17. Então, o Pai testificou do Filho, ó, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me compraz. Então, o Pai testificou. Vejam que houve a voz audível de Deus testificando que Jesus era o Filho dele. Aí depois nós vamos ver aqui que o Filho testificou do Pai. João capítulo 5, versículo 19, ó. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se ou não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, né, no caso, tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Então, aqui nós vemos Jesus, o Filho, testificando do Pai. Depois, o Filho testificando do Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vejam aqui, Cristo testificando, o Filho, né, testificando do Espírito. E nós vamos encontrar um pouquinho mais à frente, né, o Espírito testificando do Filho, lá em João capítulo 15, versículo 26, ó. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos eis de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim.
Então, notem que um testifica do outro. Ninguém é isolado, ninguém é maior que ninguém, falo da Trindade. Ninguém é mais poderoso do que ninguém. Existe uma hierarquia no sentido ministerial, mas não no sentido existencial. Isso nós precisamos ter esse cuidado. Eu chamo a atenção aqui aos pregadores que esse último parágrafo que aqui eu coloquei dá uma mensagem para 45 minutos extraordinária. Basta organizar ela. Andamos. A base da Trindade, então, vamos ver. Há um Deus, há três pessoas distintas que são Deus: Pai, Filho, Espírito Santo. Se nós pegarmos os estudiosos, eles vão andar e vão dar conceitos e vão escrever e vão chegar a essa questão aqui da base da Trindade. Há um único Deus, existem três pessoas distintas que também são Deus, mas não no sentido de ter três deuses, né? Eles têm a mesma essência, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então existe, e esse questionamento já existia na igreja primitiva, para vocês terem uma ideia. Quando chegar lá no céu, quantos tronos eu vou ver? O trono do Pai, o trono do Filho, Espírito Santo, como que vai ser isso? Observemos algo. A Bíblia diz, né, que Jesus se assentou à direita de Deus e intercede por nós. Mas quando nós vemos as revelações, tanto do apóstolo Paulo, e em especial do apóstolo João, que viu mais coisas que Paulo viu, e foi autorizado que João escrevesse, já Paulo não, né? Nós observamos que sempre aparece um trono. O juízo final vai ser um trono. Aí, quando aparece os anciões que de dia e noite, né, se prostram diante do trono do Senhor, existe um trono só. Então, são mistérios que a gente não tem como dizer para vocês como vai ser lá. A gente tem a referência do que foi revelado pela palavra do Senhor, que é suficiente para nós crermos e buscarmos a salvação. Tudo bem, pessoal, já estamos aí quase uma hora de aula, né? Mas vamos abordar agora as pessoas. Um Deus, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu costumo dizer que é a Bíblia do Assembleano, ela diz o seguinte, lá na sua nota explicativa. Do princípio ao fim, as Escrituras falam de um só Deus e consideram todos os outros deuses falsos. Então, existe um único Deus. Cuidemos na hora de nós, numa pregação, darmos essa definição da Trindade, para não confundir os nossos ouvintes que existem três deuses. Tá? Então, a Bíblia mesmo diz, Êxodo, né? Olha o que diz Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, porque existe um único Deus. E se a gente for lá para 1 Coríntios agora, 8, 5 e 6, diz o seguinte: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, observem aqui, isso não está querendo dizer que Jesus também não é Deus, ou seja, que não tem a mesma essência de Deus. Não estou dizendo aqui que o Pai é um Deus, que Jesus é outro e formam dois. Não. Ambos são Deus, né? Agora o detalhe aqui, por que Paulo apresenta Jesus, Deus como Pai e Jesus como Senhor? Aqui existe o que nós chamamos da hierarquia ministerial. Ele está apresentando o trabalho que cada um faz para que nós possamos compreender, né, qual foi o trabalho trazido, a obra
gerada, trazida por Cristo, e qual é o efeito perante o Pai, tá? Mas aqui não é para entender como se houvesse uma distinção de autoridade entre um e o outro, que somente Deus é Pai, somente o Pai é Deus, que o Filho, e nem é citado o Espírito Santo, também não sejam Deus. São. Tá? O Pai é Deus. Vamos lá. Em toda a Bíblia, Deus é chamado Pai. Jesus ensinou os seus discípulos a orar a quem? Ao Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, Deus é Pai. Deus é Pai celestial. Tá? Então, a gente vê que, ao se tratar aqui, dá até para usar o mesmo versículo, quer ver? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Né? Então, celestial. Deus é Pai e celestial ainda. Né? O Senhor Jesus é o único que possui conhecimento perfeito e absoluto do Pai. E por isso, o único com autoridade para revelá-lo aos homens. E fez. Jesus falou muito sobre o Pai, ensinou muito sobre ele. E depois nós vamos ver, um pouco mais à frente, como que Deus se revelou à humanidade. O próprio Deus se revelou. O Filho agora é Deus. Agora nós falamos de Jesus, falamos que o Pai é Deus. Agora vamos falar que Jesus, que o Filho, aliás, é Deus. Jesus afirmou ser Deus. Em João capítulo 8, versículo 58, ó. E disse Deus a Moisés. Aliás, vamos passar. Esse é lá do outro versículo. Jesus declara: Antes de Abraão nascer, eu sou. Essa expressão aqui, eu sou, é a mesma expressão que Deus usou quando falou a Moisés. Essa declaração reivindica não só a existência antes de Abraão, mas igualdade com o eu sou de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Ó. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou. Então é a mesma expressão. Quando Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 8, né? Antes que Abraão nascesse, eu sou. Eu creio que os judeus que ouviram isso, quem estava lá da religião judaica, deve ter estremecido, que eles entenderam que ele estava usando a mesma expressão que Deus usou para Moisés. Por quê? Porque o Filho é o mesmo Deus. Também vemos na oração de Jesus em João capítulo 17, versículo 5, que a glória de Deus foi compartilhada com o Filho desde o princípio. Então, João 17, 5 diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui fala muita coisa, fala da eternidade, fala que Jesus participou da criação de tudo, fala que eles tinham a mesma glória, né? Então, são iguais em essência, e nós não temos, faltam palavras para a gente descrever essa doutrina. Agora vamos para o Espírito Santo é Deus. Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também é igualmente Deus com o Pai e o Filho, e também é uma pessoa distinta. O Espírito Santo é chamado Deus, em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ó. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Agora observe um pouquinho acima que ele diz mentisse ao Espírito Santo. Embaixo ele fala mas, né, não mentisse aos homens, mas a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Terceira pessoa é Deus. Ele possui os atributos da divindade, tais como onipresença,
onisciência. O Espírito Santo possui tudo isso. Aí você pode ir lá para onipresença, por exemplo, no Salmo de número 139, versículos 7 ao 12. A onisciência, que é ter conhecimento de todas as coisas, está em uma das passagens que demonstra isso é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, né? E aí a gente chega a uma conclusão do seguinte, dessa questão: o fato de terem títulos separados, Pai, Filho e Espírito, indicam que não é a mesma pessoa. Então, são pessoas distintas, mas ambas possuem a mesma essência de Deus e formam, vou usar essa palavra, formam o Deus que nós servimos. O fato de cada membro da Trindade ter funções especiais nos ajudam a identificá-los. Vamos observar aqui. O Pai planejou a salvação. João capítulo 3, versículo 16. Olha outra mensagem aqui, evangelística de alto nível. Peguem a dica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gênero para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus planejou essa salvação em dar o seu Filho, em dar a segunda pessoa da Trindade, né? O Filho a consumou na cruz e na ressurreição. Então, João capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E qual foi essa obra? A cruz. Morrer pelos pecadores, né? E ele fez. Então vejam que o Pai planejou, Cristo consumou indo à cruz e depois ressuscitando ao terceiro dia, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus consumou aquilo que deu, que o Pai planejou. E aí depois vem o Espírito Santo, venho aplicando todas essas verdades na vida do crente, na vida da pessoa que ouve a pregação do evangelho e crê. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então observem que cada pessoa da Trindade tem o seu papel distinto do outro, mas um trabalha em prol do outro. Um trabalha em conjunto com o outro. Não adiantava o pai planejar se o filho não consumasse. Não adiantava o filho consumar, o pai planejar e o Espírito Santo não aplicar. Percebam que há uma interligação, porque ambos formam um único Deus, né? Agora aqui já estamos chegando ao final da nossa aula, né? Essa questão de João capítulo 14, versículo 28. E a afirmação de que o Pai é maior do que eu. Como que fica essa afirmação? Vamos ver a explicação para isso. Quando o Senhor Jesus disse, o Pai é maior do que eu, lá de João capítulo 14, versículo 28, pois ele fez-se servo como consequência da encarnação. Não quis dizer com essa declaração que se tornou em substância menor que o Pai, e sim que subordinou-se funcionalmente à vontade do Pai. Tá? Então, aqui nós temos que entender que não foi uma diminuição da segunda pessoa. Jesus estava, quando ele disse isso, que o Pai é maior que ele estava se referindo à sua natureza humana, ele estava se referindo ao cumprimento daquilo que o pai planejou, seja, se colocando numa posição de subordinação. Então, para aquele momento, Jesus se colocou como pai sendo maior que ele. Mas no momento que ele sobe aos céus, recebe toda a glória que ele tinha anteriormente, todo o poder que ele tinha anteriormente, iguala-se novamente como era antes da encarnação. Anastácio de Alexandria, lá no ano de 296 a 373 depois de Cristo, tem a questão do credo de Anastasiano, deixa claro que o Pai é Deus.
Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nesta trindade, nada é antes ou depois, nenhum é maior ou menor, mas as três pessoas são coeternas, unidas e iguais. As pessoas não são separadas, mas distintas. A trindade é composta de três pessoas unidas, sem existência separada, tão completamente unidas que formam um só Deus. Olha o credo anastasiano. Que interessante essa explicação dada entre esse período aí de vida, né, de Anastácio, 296, 373. Trouxe uma explicação bem profunda. Teodósio declarou o seguinte: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, porém, não são três deuses, mas um só Deus. Vejam só, pessoal, desde o primórdio, desde o início até os dias de hoje, essa definição ela persiste. Então a gente fala, tenta explicar, traz palavras diferentes, traz conceitos diferentes, mas no final acaba falando da Trindade, que existe um único Deus e existe formado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, que fazem a composição desse único Deus. Prezados alunos, hoje foi uma introdução apenas, algo que nós vamos nos aprofundar agora só na doutrina de Deus, a partir da próxima aula. Então, esse foi até um quebra-gelo para a gente se... Quebra-gelo gigante, já é um iceberg, né? Que para a gente se introduzir agora em uma das pessoas da Trindade, que é o Pai. E por falar nele, eu quero encerrar a aula orando em nome de Jesus ao Pai Celeste. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro neste momento e apresento todos os nossos alunos para que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um e a graça do Senhor esteja também acompanhando cada um dos teus filhos, com as suas famílias, com seus ministérios e com o desejo de aprender mais. Tudo isso, Senhor, nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, se assim Deus permitir.